Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, e assim, eu comecei a fazer vídeo agora na quarentena, né? Afinal de contas a quarentena faz a gente explorar outras possibilidades, já que não pode sair de casa toda hora, né? Bom, a ideia desses vídeos vai ser sobre falar a respeito de psiquiatria, medicina em geral, e também entendendo a perspectiva do paciente, porque eu também sou um paciente, né? Eu tenho paralisia cerebral e dor crônica, mas isso daí não me impede de trabalhar, né? E as coisas que eu vou estar falando aqui, apesar de ser de fontes confiáveis, tem toda uma preparação, eu gosto de fazer as coisas bastante informal, porque para a pessoa não falar psiquiatria é uma coisa muito difícil ou é chato. Não, dá para ser legal, né? Então, assim, essa quarentena me fez pensar nos pacientes de coronavírus e que tem TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, principalmente aqueles que lavam as mãos direto e que estão assim numa fase muito difícil para eles, né? Então eu resolvi falar sobre TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Leonardo, né, médico psiquiatra. Eu me formei em medicina em 2002 pela Universidade de São Paulo, psiquiatria em 2004 pelo Hospital do Servidor Público Estadual e em 2005 eu fiz uma pós-graduação em geriatria psiquiátrica pela Escola Paulista de Medicina. Eu tenho 42 anos e desde então eu venho trabalhando e nunca fiz vídeos, espero que fique bom. Bom, o que é o transtorno obsessivo compulsivo? Como o nome já diz, você tem as obsessões, as compulsões ou a soma delas. Ou seja, ambas, né? Podem acontecer uma ou outra ou as duas ao mesmo tempo. O que é uma obsessão? Obsessão é um pensamento indesejado, uma imagem, um impulso recorrente, persistente e que acaba trazendo sofrimento e ansiedade, ou seja, uma ideia que você não quer, um pensamento que você não quer ter e que fica martelando na sua cabeça a ponto de prejudicar as suas atividades. Então, por exemplo, vem o pensamento que um familiar vai morrer. E isso fica o tempo todo na cabeça. O cara vai fazer uma atividade, acaba o pensamento e prejudica a atividade. Aí o que acontece? Os pacientes que têm apenas as obsessões, eles têm esses pensamentos e simplesmente tentam ignorar, não conseguem, isso aí vai desencadear um ataque de ansiedade ou até uma depressão. E tem aqueles que desenvolvem uma compulsão. O que é uma compulsão? Uma compulsão é um pensamento ou um ato motor que é necessário no entender do indivíduo para aliviar esse sintoma de ansiedade, esse sintoma obsessivo. Mas essa compulsão não tem uma lógica, não se correlaciona com a obsessão em termos práticos, ou quando tem alguma relação, ela é excessiva. Por exemplo, um paciente que tem medo de contaminação e fica lavando as mãos toda hora. De fato, você lavar as mãos dificulta o aparecimento de doenças, mas assim, toda hora não tem, é uma preocupação excessiva, né? Então, há alguns casos de pacientes algumas crianças até, que de tanto lavar a mão, chegavam a ter escoriação, ou seja, ficava em carne viva, né? Outra possibilidade, por exemplo, pensamentos atividades mentais que você acaba tendo para aliviar o pensamento obsessivo. Então, por exemplo, um familiar pensa que o familiar vai morrer e fica toda hora isso na cabeça. E aí, como essas pessoas fazem para aliviar, eles se sentem compelidos a fazer um ritual extremamente rígido, como por exemplo,
mentalmente calcular a tabuada do 7. A tabuada do 7, para quem é mais novo, é o seguinte: é você multiplicar 7 vezes 0, 7 vezes 1 até 7 vezes 10, que a gente escrevia num caderno para memorizar. Só que assim, num padrão rígido, ou seja, por exemplo, tabuada do 7, 77 vezes. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas perdem muito tempo fazendo isso. Então, o que acontece? Tá lá na 35ª vez, aí a esposa: ah, fulano, vem aqui jantar. Aí o cara perde a conta. Aí toca a começar do primeiro. Então, às vezes o paciente fica horas. Isso quando ele, por algum motivo, ele não esquece ou alguma coisa distrai ele do objetivo, que é cumprir o ritual, e acaba causando mais tensão, mais nervosismo. E assim, isso traz um prejuízo. É uma coisa que toma tempo e traz um prejuízo social, um prejuízo de funcionamento, um prejuízo afetivo, emocional, porque realmente isso daí consome, além de consumir o tempo, você tem um alívio temporário e posteriormente voltam os pensamentos obsessivos. Isso é totalmente diferente do que algumas pessoas falam. Ah, chega no consultório: ah, doutor, tenho depressão, tenho toque, mas por quê? Ah, eu fico verificando o gás ou a porta quando saio de casa. Tá, mas, por exemplo, quantas vezes você faz isso? 2, 3? Então, assim, por definição, você não tem um transtorno obsessivo compulsivo, porque isso daí não atrapalha a função, né? Então, a pessoa vai lá, verifica 2, 3 vezes, se contenta com o resultado e vai fazer as coisas. Na verdade, isso daí geralmente acontece quando o paciente está ansioso, pensando em outra coisa, e aí acaba sendo um ato automático, por exemplo, fechar a porta, e depois ele tem alguma preocupação com segurança, e por ter sido um ato automático, ele quer conferir. E quando você orienta o paciente a que ele faça uma coisa com atenção, ou na conferência, ele preste atenção na conferência, tende a passar. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um pouco mais comum em mulheres do que em homens. Ele começa mais ou menos na adolescência, né? Com 25% dos casos, ou seja, um quarto, começando antes dos 14 anos, sendo que depois dos 35 anos, é raro começar depois dos 35 anos, no caso, né? Como é que é o tratamento dessas pessoas? O tratamento dessas pessoas, ela vem com remédio, principalmente antidepressivos, e a terapia, né? Principalmente a cognitivo-comportamental. O que é? É você ressignificar certos pensamentos e, através de atividades, modificar comportamentos de que você consiga resistir às compulsões sem ter um nível elevado de ansiedade. Eu vou fazer um outro vídeo sobre personalidade obsessivo-compulsiva, porque às vezes o nome pode confundir, mas são coisas distintas. E acho que vai ser um vídeo bem legal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês deem uma conferida na minha página no Facebook, Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi. Eu fiz uns posts sobre ansiedade e Covid no paciente com mal de Alzheimer. Um grande abraço, até a próxima.